Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! É uma grande alegria estar com você novamente nesta manhã de sábado para junto adorarmos ao Senhor. E vamos adorar por tudo o que Ele fez ao longo deste ano e pelo que Ele ainda vai realizar na sua vida. Lembramos também que nesta semana em várias partes do mundo se comemora o Natal, uma ocasião onde as famílias se reencontram e se confraternizam para celebrar o nascimento de Jesus. No entanto, são várias as pessoas que se encontram frustradas, pois possuem o desejo de que alguém de sua família tenha um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, mas não sabem como promover este encontro. No livro de Provérbios 11:30, a Bíblia diz: "O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é." Na mensagem de hoje, nós vamos entender algo muito importante, ou seja, as principais regras para você se tornar um pescador de almas sábio, trazendo para o reino de Deus todas as pessoas que você tanto ama, mas que ainda não conhecem a Jesus e não desfrutam de um relacionamento com Ele. Fique conosco, assista a esta mensagem e se torne um grande pescador de almas. E após a mensagem, vamos assistir a um testemunho de vida com o professor Agnaldo Portes. E Jesus lhe disse: "Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens." Irmãos, às vezes nós até nos realizamos espiritualmente, às vezes até nós nos realizamos na área espiritual porque conhecemos a Jesus, conhecemos a Tua Palavra, o aceitamos, caminhamos com Ele, vivemos uma trajetória com Ele, mas não somos totalmente felizes, completos, porque ainda pessoas da nossa família, pessoas da nossa convivência, pessoas do nosso convívio e parentesco não conhecem a Jesus. E isso às vezes nos entristece, isso às vezes nos deixa assim aflitos, que essas pessoas conheçam a verdade que nós conhecemos, que nós sabemos, que nós fomos alcançados. Então, às vezes o desejo de que a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentescos alcancem a palavra, alcancem a salvação, ele é muito latente em nossos corações. Quantas e quantas pessoas hoje, nesse contexto, neste ano, gostariam que o esposo, gostariam que a esposa, gostaria que o filho, a filha, um amigo que é muito chegado, a Bíblia diz que existe amigo que é mais chegado que irmão, né? E essas pessoas ainda não foram alcançadas por Jesus. Mas a palavra de Deus diz hoje que se você vir após Jesus, você não vai ser mais pescador só de peixe, você agora vai ser pescador de homem. E às vezes, irmãos, a pesca de ser humano, a pesca das pessoas, ele exige algumas estratégias. A pesca exige alguns procedimentos. A pesca exige algumas condutas, né? Talvez algumas pessoas aqui já ouviram falar daquele marketing multinível, né? Um começa e depois vai passando para o outro, e aí vai aumentando a rede, e vai aumentando, e você cada vez mais vai ganhando. Com o Evangelho é assim também. Quando você anuncia a palavra, quando você leva a palavra, a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 8: "Tende ardente amor, porque se você tiver amor um com os outros, este amor vai cobrir uma multidão de pecados." Então você recebe o prêmio também. Os pecados que você praticou, as condutas que você praticou, elas vão ser canceladas, anuladas, porque através da sua vida outros estão sendo alcançados. Mas eu quero compartilhar com você aqui nesta noite algumas características de pescador. Talvez eu estou falando aqui para algumas pessoas que são pescadores, algumas pessoas que vez ou outra no final
final de semana se prepara para ir para uma pesca, né? E talvez o que eu vou falar aqui vai lembrar você de algumas coisas que você faz quando você vai pescar ou quando você está pescando, né? Então agora você é pescador de homem. E todo pescador, irmão, ele tem algumas coisas que ele faz. A primeira coisa que o pescador faz, todo pescador tem que ter paciência. Todo pescador tem que ter paciência. Tem que ficar ali esperando o peixe. Tem que ficar ali aguardando o momento certo, a hora certa, com paciência, até o peixe vir. Quantos e quantos pescadores ficam ali, preparados, aguardando, vendo o movimento das águas, vendo o movimento dos rios, e no momento certo, com paciência, ele então consegue realizar a sua pescaria. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo de número 125, verso de número 1: aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, às vezes você até deseja realizar essa pesca, às vezes você até deseja realizar essa busca dessa pessoa, desse ser humano que você aguarda tanto, mas fique firme, tenha paciência, porque para a vitória acontecer, irmãos, você precisa estar pronto, você precisa estar disponível. Às vezes é uma palavra, às vezes é um momento, às vezes é uma circunstância que esta pessoa abriu o coração, abriu a sua mente, então a pescaria acontece. Eu quero te dizer, no Salmo de número 27, ainda no verso de número 14, a Bíblia diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Então eu quero te dizer, irmãos, não desanime, seja paciente. Eu não sei quanto tempo você está aguardando, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas para ser pescador, você tem que ter paciência. E às vezes nessa paciência, nessa espera, surgem as tribulações, surgem as lutas, surgem as batalhas. E a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3, que as tribulações nós devemos nos gloriar nela, porque a tribulação, ela gera a paciência, né? A paciência que você espera. E a paciência, irmão, vai te gerar experiência. Você vai aprender o momento certo. E a Bíblia diz ainda que a experiência gera a esperança. E a esperança, a Bíblia diz que ela não traz confusão. Então, se você quer ser pescador, se você quer ser um líder pescador, tenha paciência. Uma outra coisa, irmão, que todo pescador deve ter é coragem. Todo pescador tem que ter coragem. Na verdade, o pescador não pode ter medo da água, não pode ter medo do vento, não pode ter medo do frio, não pode ter medo das moscas e dos mosquitos. Todo pescador, ele precisa ter coragem, porque na nossa vida é assim, irmãos. Não adianta ter medo da água, porque às vezes o mar está agitado, o mar da família está agitado, o mar ministerial está agitado, o mar financeiro está agitado, o mar da saúde está agitado. Então o pescador não pode ter medo da água. O pescador também não pode ter medo de vento. Às vezes é vento no lar, às vezes é vento no finança, às vezes é vento daqui, vento de lá, vento de frente, vento de trás, é vento de todo lado. Mas se o pescador tiver medo do vento, ele não consegue pescar. Às vezes é o frio, né? Você está lá na madrugada, aguardando a pescaria, existe uma frieza, frieza de coração, frieza de palavras, frieza de comportamento, frieza nos relacionamentos. Mas não pode ter medo do frio, irmão, porque no momento certo, o peixe vai surgir, no momento certo, o milagre vai acontecer, no momento certo, a pesca vai se realizar. E tem aqueles que tem medo de mosca, de mosquito. Irmãos, sempre tem umas moscas, sempre tem umas conversinhas, sempre tem uns negocinhos, sempre tem uma fofoquinha. Se você tiver medo das moscas, se você tiver medo dos mosquitinhos, você não vai conseguir ter paciência e coragem para suportar e ficar naquela pescaria. A Bíblia diz, eu gosto muito desse texto, no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, no verso de número 3 ao 5, a Bíblia diz que havia um homem que pegou um cordel de medir. No livro de Ezequiel, havia um homem que pegou um cordel de medir e saiu a medir. E a Bíblia diz que ele entrou num rio e as primeiras águas davam no seu tornozelo. E aí ele mediu 1000 côvados e andou, e as águas davam no seu joelho.
Ele andou mais 1000 e dava os seus lombos. E depois mais 1000 contos já cobria todo ele. A vida é assim. Às vezes precisa ver quanto que você quer entrar no mar do Espírito Santo de Deus. Tem gente que só quer pôr o tornozelo, quer ficar com todo o resto fora. Tem gente que até entra com a perna, mas a parte do restante do corpo fica fora. Mas a Bíblia diz que se você entrar, se você mergulhar nesta água, se você mergulhar neste rio, no mesmo livro de Ezequiel, capítulo 47, verso de número 9, a Bíblia diz que toda criatura que passar por este rio viverá, terá vida. Então, mergulhe com tudo, entregue toda a sua vida ao Espírito Santo de Deus e você terá coragem para pescar, você terá coragem para realizar os propósitos e os desígnios de Deus na sua vida. A Bíblia também diz no livro de Provérbios 24:10: se te apresentares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você se apresentar frouxo no dia da pescaria, irmão, a sua pesca será pequena. Então, esteja pronto, corajoso. Uma outra coisa, irmão, que todo pescador tem: ele tem paciência, ele tem coragem, e todo pescador tem perseverança. Tá? Ele fica ali, ele não desanima na primeira dificuldade, ele não desanima no primeiro comentário, ele não desanima na primeira isca perdida, na primeira linha que foi rompida. Ele não desanima, ele é perseverante. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Tiago, capítulo de número 5, verso de número 20, que aquele que converter do erro um pecador, ele cobrirá da sua vida uma multidão de pecados e salvará uma alma. Então eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dizer algo: não desanime, seja perseverante. Eu quero te dizer, mas eu estou falando para aquela pessoa, pastor, eu estou falando para o meu marido, eu estou falando para a minha esposa, eu estou falando para o meu filho, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor, e nada acontece. Fique com João 16:8. A Bíblia diz, irmãos, no livro de João 16:8, que é o Espírito Santo que convence o pecado do mundo. Você apenas prega, que a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Apenas pregue, e Ele já está trabalhando nos corações. Não desanime, persevere, e o nome do Senhor será glorificado. Todo pescador, irmãos, além de coragem, além de paciência, além de perseverança, todo pescador, ele precisa conhecer o peixe e precisa conhecer o caminho para encontrar o peixe. Todo pescador, ele escolhe o tipo de peixe que ele quer pegar, ele escolhe o tipo de peixe que ele quer colher. Então é preciso você conhecer o peixe para saber qual é o anzol, qual é a isca, qual é o comportamento. Se você tem que pescar para o Senhor Jesus, o esposo é um tipo de linguagem que você vai usar. Para a esposa é um outro tipo de linguagem. Se é o filho, se é a filha, a linguagem é outra. Você precisa conhecer o peixe. Se é um amigo, se é uma amiga, você precisa conhecer o peixe. E não só conhecer o peixe, você precisa conhecer a verdade sobre o peixe. Você precisa conhecer o que você vai usar com aquele peixe. A Bíblia diz no livro de João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que você liberte alguém, para que você pesque alguém, para que você transforme alguém, você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer a palavra. Se você quer levar alguém à transformação, se você quer levar alguém à mudança, leve ele a Jesus, porque Jesus é o caminho. Mas os meus pensamentos não são bem esses, pastor. Os meus pensamentos, as minhas vontades, eu não sei, eu não estou conseguindo. Eu quero deixar para você o que está escrito em Isaías 55:9. A Bíblia diz que os céus são mais altos do que a terra, e os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus caminhos. Assim como os pensamentos de Deus também são mais altos do que os seus pensamentos. Então, faça essas pessoas conhecerem o caminho, e o nome do Senhor será glorificado. Uma outra coisa também, irmão, que todo pescador precisa saber e ter: ele não pode se envergonhar por ser pescador. O pescador tem que ter coragem, tem que ter paciência,
né? Tem que ter perseverança, tem que conhecer o peixe, conhecer o caminho. Ele não pode ter vergonha de ser pescador. Às vezes tem gente que fica com vergonha, né, de sair com a sua tralha de pescador, com as suas redes, com as suas varas de pesca. Você não pode se envergonhar de sair na pesca. Às vezes, irmãos, tem gente que fica com vergonha de pisar no barro, de sujar a roupa. Às vezes, para pescar, você vai ter que se submeter, você vai ter que entrar. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16: porque não me envergonho do Evangelho, pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê é o Evangelho. Você não pode se envergonhar do Evangelho. Você quer ser pescador? Não tenha vergonha. Uma outra coisa, irmão, todo pescador, além dele não se envergonhar de ser pescador, ele precisa ser sábio, tá? Todo pescador precisa ser sábio. A Bíblia diz no livro de Provérbios 11:30 que aquele que ganha almas é sábio. Não é fácil ganhar almas, não é fácil pescar almas, não é fácil levar o Evangelho, principalmente nos dias atuais. Mas a Bíblia diz, no livro de Provérbios 11:30, aquele que ganha almas é sábio. E também, irmãos, no livro de Marcos 13:33, a Bíblia diz: olhai, vigiai e orai. Vivemos um tempo que precisamos estar em constante vigilância. Vivemos um tempo em que precisamos estar constantemente em oração, constantemente olhando. A Bíblia diz que não se sabe o dia nem a hora que vai ser chegado o Filho do Homem. Mas eu quero te dizer, está em vigilância. Às vezes vemos tantos e tantos irmãos que se acham fortes, que se acham autossuficientes, baixam a sua guarda, baixam a sua vigilância e são tragados pelo leão que vive ao derredor, bramando, buscando, tentando derrotar os escolhidos do Senhor. Então, o pescador precisa ser sábio, porque pode aparecer uma serpente, pode aparecer um animal, pode aparecer um adversário. E a Bíblia diz que se você quiser ser sábio, tenha um temor do Senhor no seu coração. No livro de Provérbios 9:10, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tenha um temor do Senhor. Mas hoje é um tempo, é um dia. Se você quer a sua família salva, se você quer a sua casa na presença do Senhor, vigiai e orai. Seja um intercessor, seja o sacerdote da sua casa. O nome do Senhor vai ser glorificado. Para terminar, irmãos, todo pescador não pesca em lugar errado. Todo pescador não pesca em lugar errado, né? Você precisa saber onde pescar. O pescador não pode ir a lugares proibidos. O pescador não pode ir em períodos que não se pode pescar, né? Existem períodos que a própria legislação proíbe em que se realize a pesca. Existem determinados lugares em que a própria legislação e, enfim, as reservas não se pode pescar. Então, todo pescador precisa não pescar em lugar errado, né? Ele tem que conhecer o terreno, ele tem que conhecer a espécie, se é tempo, se é momento de pescar. Então eu quero te dizer uma coisa: não se pode pescar em terreno alheio, não se pode pescar em lugar privativo, não se pode pescar em aquário dos outros, não se pode pescar em lugar que é proibido. Eticamente, todo pescador precisa desenvolver esse lado, a sua ética, o seu comportamento. Não seja um pescador sem ética, tenha ética, e o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 16, a Bíblia diz: anunciar o Evangelho a lugares além de vós, e não em campo de outrem, né? Porque esse já estava preparado. Procure lugar que não estava preparado, irmão. Não vai pescar em lugar de outro, não vai pescar em lagoa de outro, não vai pescar em aquário de outro. A Bíblia prevê isso e diz para você que, se você crer, no livro de Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15, a Bíblia diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crer será salvo, se crer. Então eu quero te dizer uma coisa, para terminar minha palavra. Está no verso de número 17 do capítulo 16. A Bíblia diz que estes sinais
seguirão os que creem. Em meu nome, use o nome de Jesus. Se você quer uma boa pesca, use o nome que foi deixado, que está sobre todo nome. Use o nome de Jesus. A Bíblia diz no verso número 17 do capítulo 16 de Marcos: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão serpentes e não me fará mal algum. Em meu nome beberão coisas mortíferas e não lhe fará mal. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então eu quero te dizer, neste momento, seja um pescador de almas. O Senhor nos deixou as ferramentas, o Senhor nos deixou a palavra, o Senhor nos deixou a oração, o Senhor nos deixou o clamor. Busque ao Senhor e o nome dele será glorificado, o nome dele será exaltado e você realizará uma grande pesca na sua família, na sua casa e todos aqueles que estão ao teu redor. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro de entrevista, no nosso programa Propósito de Vida. E hoje com um tema muito interessante. Você que precisa de um milagre, que não sabe o que fazer. Nós vamos trabalhar hoje com o tema construção do milagre. Como que Deus opera, como que Deus já operou. E hoje eu estou aqui com um amigo, professor e também o executivo de uma multinacional ali da capital do Paraná, nosso amigo Aguinaldo Portes. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Rosval. Quais são os elementos para a construção do milagre? Principalmente aquelas pessoas, Aguinaldo, que esperam um milagre de cura. Muitas vezes, no trajeto de um milagre, você tem diversas etapas a serem vencidas. E, na verdade, você não pode fugir dessas etapas. Você tem que passar, às vezes, por cada uma delas. A primeira etapa, que eu posso te dizer, é esgotar os recursos que são possíveis. Algumas vezes você confia apenas nesses favores de Deus, apenas nos homens, apenas nas ferramentas que Deus colocou à tua disposição e acaba esquecendo de confiar em Deus. Esse talvez seja o erro mais grave, o erro mais complicado. E ao longo destas suas experiências, quais foram os momentos, as dores, as incertezas, as certezas vivenciadas ao longo dessa jornada de milagre? Eu tive uma experiência de um milagre muito grande. Eu sou transplantado duplo de pâncreas e rim. Eu tive um problema de saúde, que é um problema muito silencioso, que muita gente tem e pouca gente sabe das consequências que esse problema pode trazer. Eu tive diabetes mellitus do tipo 1 e essa diabetes evoluiu para um problema de rim crônico, uma insuficiência renal crônica, e essa insuficiência renal me levou a uma necessidade de hemodiálise, de diálise peritoneal, e a única solução para mim naquele momento seria um transplante duplo, que é um transplante de pâncreas e rim. Ao longo de todas as fases que eu passei, Deus esteve pontuando com alguns milagres, e a gente consegue enxergar perfeitamente isso depois que o milagre está totalmente pronto, depois que ele está completo. Mas enquanto você está vivenciando isso, às vezes você não consegue entender como que Deus está fazendo as coisas. Mas depois de todos esses momentos, um dia eu estava na minha casa e recebi um telefonema. E esse telefonema dizia o seguinte: tem um pâncreas e um rim te esperando no hospital. E o transplante foi feito. E depois de 20 dias de procedimento, de hospital, um longo tempo de UTI, nós tivemos uma situação de infecção no pâncreas, que é uma pancreatite, e naquele dia subiu uma equipe médica no meu quarto e disse que precisaria ser feito um procedimento de retirada dos órgãos que haviam sido transplantados, porque o órgão tinha um problema com rejeição e tinha uma infecção grave. E essa infecção podia levar a uma infecção generalizada de órgãos e podia levar à morte. Vale lembrar, pastor, que nessa época a minha família foi me visitar em Curitiba para se despedir de mim. E quando eu fui fazer
o exame que precisava ser feito na manhã seguinte, quando eu soube da necessidade do exame, Deus deu uma palavra para mim naquela noite, que é o Salmo 30, pois a sua ira dura um instante, mas o seu louvor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, depois dessa palavra, nós oramos, choramos e louvamos em cima desse texto sagrado. E no dia seguinte, já haviam 20 dias que eu estava no hospital. Eu fui fazer apenas o procedimento do exame na sequência ir para a sala de cirurgia, fazer a retirada dos órgãos. E quando o médico estava me observando através de um aparelho de ultrassom, ele me perguntou o que eu tinha, o que eu estava fazendo ali. Eu disse que estava ali porque tinha uma pancreatite, uma infecção no órgão, e que provavelmente seria feita uma cirurgia de retirada desse órgão. E o médico disse que não conseguia encontrar nenhuma infecção, e nós saímos dali. Minha esposa pôde ver a face do médico chefe da equipe de transplante perplexa, e ao invés de se dirigir à sala de cirurgia, voltamos para o quarto, e naquele mesmo dia à tarde eu tive alta do hospital, e a gente pôde perceber a mão de Deus tocando claramente e fazendo milagre naquele dia. Portanto, acredito que quando a gente fala de milagre, a gente não pode confiar só no homem, só no transplante, só na cirurgia, mas também no transplante, também no homem, também na cirurgia, mas primeiro em Deus. Aguinaldo, o que você recomenda para esse povo que está nos assistindo e precisa edificar a sua fé nesta manhã? Creia em Deus, em primeiro lugar, mas não só creia em Deus e faça tudo o que tiver ao seu alcance. Não ache que Deus vai ter que fazer as coisas sozinho. Deus tem poder para isso, mas Ele quer que você também faça a sua parte, Ele quer que você também tome a atitude, que você busque o milagre. Em vários exemplos que Jesus mostra, a fé curou, mas a pessoa foi até Jesus, a pessoa tomou a iniciativa, a pessoa fez aquilo que cabia a Ele fazer. Portanto, creia em Deus e faça a sua parte. Amém. Muito obrigado pela tua participação. Então, faça a sua parte. Comece a clamar, comece a buscar, comece a adorar, e Deus vai enviar condições, recursos, pessoas para que o seu milagre aconteça. Até o nosso próximo programa e que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração e ministrou em sua vida as formas e os meios para você alcançar sua família, os seus amigos e todos aqueles que você ama, recebendo as estratégias adequadas para que, com muita sabedoria, você possa falar sobre o amor de Jesus e também de todas as promessas que Ele tem reservado em sua palavra. Antes de encerrar o nosso programa, em nome de toda a nossa igreja e também do pastor Rosival Molina, gostaríamos de lhe desejar uma semana de muitas bênçãos e vitórias e um Feliz Natal, repleto de muita saúde, muito amor, muita paz na sua vida e de toda a sua família. Que Deus te abençoe muito e que o Senhor Jesus venha renascer todos os dias em seu coração, te dando força em sua caminhada diária. Quero orar com você neste momento. Curve sua cabeça. Vamos clamar ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui estas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.